O livro Brésil, Éloge de la déraison, que podemos traduzir por Elogio da Irracionalidade, acaba de chegar às livrarias francesas pela editora Équateur. A obra é assinada pela jornalista francesa Véronique Mortenha, nossa convidada de hoje. Olá, Véronique. Olá, tudo bem? Veronique, é um prazer receber você aqui nos estúdios da RFI para nos falar desse seu novo livro. Você morou no Brasil de 1975 a 1981, antes de voltar para Paris, onde trabalhou até 2016 no prestigioso jornal Le Monde, escrevendo principalmente sobre música e particularmente sobre música brasileira. Você tem vários livros publicados sobre música, um livro de entrevistas com o antropólogo Claude Lévi-Strauss, mas este é o seu primeiro livro especificamente sobre o Brasil, a cultura e a história brasileira e sobre a sua relação com o país. Por que você decidiu reescrever este livro agora? Foi para comemorar esses 50 anos de relação com o país? Nem isso, é porque teve a pandemia, aí eu viajo para o Brasil quase todo ano, e eu passei 3 anos sem ir. Aí eu decidi passar uma semana no Rio de Janeiro para retomar a minha relação com o Brasil, que nunca foi interrompida, mas era diferente. Eu realmente, quando eu cheguei, eu falei, não, eu tenho que relembrar e ver. E realmente o Brasil me deu muito, eu quero saber exatamente o que me deu, o que é ser brasileiro, o que é o Brasil pode trazer para nós e para a Europa, para todo mundo. Qual é o espaço particular, peculiar, né, desse país, que é uma ilha imensa, né, e que realmente tem umas diferenças, uma diversidade, né, que realmente eu queria me lembrar do porquê do amor que eu tenho para o Brasil, né? Pois é, como você contou, você conta nesse livro a sua história, a sua chegada ao Brasil, mas ao mesmo tempo também a história do Brasil, a história recente dos últimos 50 anos que você vivenciou, mas você vai muito mais longe, desde a chegada dos portugueses, explica inclusive a chegada de muitos franceses ao Brasil. Esse era também o seu objetivo, contar para o público francês essa história brasileira? Era, porque é o seguinte, tem muita coisa que eu descobri através da música, e particularmente, por exemplo, a escola de samba, né? Por exemplo, a história dos judeus de Pernambuco, eu descobri, que eu já tinha ouvido falar, né, que a Recife era a primeira sinagoga das Américas, de todas as Américas, mas aí depois eu assisti um desfile da Portela que tratava disso, como os judeus de Recife fundaram Manhattan, né? Aí eu fiquei assim admirado com isso, né? Então eu fui catar umas coisas assim da história brasileira. Eu descobri que eu morei em Olinda, descobri que a casa que eu morava era uma antiga sinagoga de 1500 e pouco, né? Que eu descobri toda essa história, as raízes mesmo do Brasil, que de uma certa maneira explica também essa diversidade, essa energia brasileira. Aí eu fui realmente comecei eu peguei um fio assim, aí pronto, foi uma história de acaso também que eu me deixei levar, né? Pelos sentimentos, pelas viagens, pronto, foi isso. Eu queria agora que você então falasse um pouco do seu estilo. Você escreve na primeira pessoa, contando a sua chegada ao Brasil, todos os seus encontros, inclusive com as principais personalidades, principalmente do setor da cultura brasileira, mas você passa espontaneamente para a terceira pessoa, para uma história coletiva. Como é que surgiu esse seu estilo? Você escolheu fazer assim? Foi por acaso? Escolhi porque eu escrevi um livro uns 2, 3 anos atrás sobre a Anne Sylvestre, uma cantora francesa, que a gente se dava bem porque tinha umas histórias, apesar da grande diferença de idade e tudo isso, uma história cruzada, assim, de revolta, de herança paternal, essas coisas todas, né?
Então, de repente, eu comecei a escrever com um jeu que eu nunca fazia, porque no jornal Le Monde não era possível, né? Claro. Então, eu gostei dessa coisa, né? De passar do eu a uma história coletiva, que eu me sinto uma pessoa muito coletiva também, que eu realmente eu sou eu absorvo muito, né, a história coletiva, né? Então, essa história do Brasil é uma história muito íntima minha, mas é uma história também de uma época, né? Porque eu fui ao Brasil numa época determinada, que era os anos 70, né? Era muito Ditadura. de ditadura e de viagem para nós, né? Depois de 68, aqueles anos que todo mundo saía para viajar e que queria morar. Eu era muito jovem, né? E descobria realmente coisas que eu não conhecia com muita curiosidade. Então, é isso, eu me sinto como fazendo parte, né, de uma história coletiva. Então, isso induziu, né, essa alternância, né, do je e do nous, nós, eu. Então, mistura realmente. E é como se a história do Brasil fazia parte de mim também, de uma maneira muito enraizada. Eu me sinto, às vezes, uma cidadã, né, do século XVI de Olinda, às vezes. O meu sentimento, assim, eu me sinto, de repente, eu sou a judia sefarada que chega no Brasil para desenvolver a cana-de-açúcar, com as coisas piores que se pode imaginar. Eu me sinto como se eu fosse comprar e vender escravos. Quer dizer, eu tenho esse sentimento profundo de que eu faço parte dessa história. Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava. O seu livro é também um elogio à música brasileira. A narrativa é permeada de letras de músicas. No final, você até indica uma playlist. Como a música Foi Assim, que a gente ouve aí, interpretada por Maria Bethânia. Foi assim, Veronique Morten? Foi assim, isso mesmo, né? Quer dizer que você sabe que no Brasil assim a música traduz tudo, quer dizer, acompanha cada dia, cada hora, né? Tem uma música para tudo, né? Quer dizer, que também é uma porta, uma entrada, né? Para entender o país, para entender como é que as pessoas pensam, né? Então, realmente tem alguma coisa que guia, né, a pessoa sem muita racionalidade, assim, né, que realmente de escrever letras e música e se deixar levar, né, com o corpo solto, né, que é isso, a música brasileira é essa, né? E tem muita coisa na música brasileira. Tem o Tom Jobim que está imitando o canto dos pássaros, tem essa coisa da Betânia tão forte de poesia, de ela amar a Virgem e o Candomblé, né? Aquelas coisas assim que realmente não tem explicação, que tem que ser assim, né? E de se deixar levar. Eu queria agora que você, então, explicasse para a gente o título desse livro, Brasil, no plural, e o elogio da irracionalidade, que a gente poderia também traduzir como elogio da insensatez, para lembrar o título de uma canção do Jobim que você cita bastante no seu livro. Pois é, né? Quer dizer, porque quando eu cheguei no Brasil, eu era muito cartesiana, assim, francesa, né? Francesa, que às vezes os franceses também não são tão cartesianos assim, né? Mas eu não acreditava, né, em coisas invisíveis, não achava que je croyais ce que je voyais, né? Acreditava no que via, né? Pois é, né? Quer dizer, e aí logo que eu cheguei no Brasil eu vi que não era assim. Isso que eu conto para começar o livro, né? Que eu fui numa rezadeira e que realmente depois disso a minha vida mudou. Quer dizer, não, minha vida não mudou, mas a minha maneira de encarar a vida, né, e tudo, os acontecimentos, e a história, tudo mudou radicalmente, né? Então, realmente é isso.
Você falou da questão da origem, que também escrever esse livro era questionar o que é ser brasileiro, as raízes brasileiras. Você cita, inclusive, um teste de DNA, ADN, que foi feito pela sua filha, e você conclui que o Brasil é um planisfério. Como você tem visto essa questão hoje no Brasil de hoje, com esse avanço dos movimentos identitários? Ela continua pertinente? Da identidade brasileira, sim. O Brasil o Brasil tem que se definir e tem dificuldade em definição. Isso que faz o charme também, né, do Brasil, né? Aí a definição do brasileiro, o quê? O DNA não pode ser porque é uma coisa assim tão misturado, tanto de muito tempo, quer dizer que esse teste que eu estou citando, que a minha filha nasceu em Pernambuco, e então tem as origens de todo do Pernambuco inteiro, e isso quer dizer judeus, Síria, Nigéria, não sei o que, tudo, né? Os Quer dizer, indígenas. indígenas, muito indígenas, inclusive eu fui atrás de indígenas, mas eu não fui na Amazônia, eu fui no Nordeste, porque é muito importante, né? Então, como é um país assim laboratório, vamos dizer, né? Quer dizer, então tá realmente tentando dar uma definição de si mesmo sem conseguir nunca escape, né? Então, isso é uma coisa muito importante que realmente dá uma liberdade, né? Também para interpretar e dá uma déraison, né? Quer dizer, com uma coisa assim irracional, né? Que dá espaço para isso, porque realmente não tem essa definição, porque também eu notei, por exemplo, eu francesa, e tendo filhos brasileiros, eu vejo que a noção do tempo, né? Ele é radicalmente diferente. E essa nossa maior diferença, eu acho, assim, que nós, europeus, estamos no passado, no futuro, um pouco no presente, que o brasileiro está muito no presente, né? Quer dizer que isso importante porque a definição da identidade ela passa pelo passado, né? Eu vejo essa dificuldade do Brasil, que o Brasil teve com a pré-história, porque até uma data recente não tinha pré-história, né? Que foi quer dizer, então isso realmente dá uma coisa meio vaporosa, assim, né? Em termos de identidade que permite todas as experiências. Verônica, agora para terminar, você cita o Lévi-Strauss, que o antropólogo belga, mas que morou na França e colocou o Brasil um pouco no mapa dos estudos antropológicos, que fundou o estruturalismo. E você cita críticas que foram feitas hoje ao trabalho do Lévi-Strauss com os índios brasileiros, e você diz que você perdoa tudo no Lévi-Strauss, como você perdoa também a si mesmo, porque você compartilha com ele o choque ao chegar no Brasil pela primeira vez. Sim, é um choque assim, da natureza incrível, né? Quer dizer que foi o choque também do Zweig, né? Quando ele chegou, e várias pessoas que chegaram e descobriram um tipo de paraíso. Tem um músico brasileiro que mora na França, o Lucas Santana, ele fez publicou um disco, lançou um disco que chama Paraíso, porque é isso mesmo, uma visão de paraíso, né? Porque é lindo, é maravilhoso, é grande, é uma coisa imensa, né? Com floresta, com tudo, e apesar de ser destruído agora, continua essa relação com a natureza muito forte, né? Que foi a minha primeira sensação quando eu cheguei no Brasil, né? De ver essas mar, as florestas, as montanhas, tudo, que é uma variedade assim incrível, que é um país realmente de luxo, de luxo da natureza, né? Que isso é muito importante. Mas um encantamento que não impede uma análise e uma opinião, como você mostra nesse livro. É claro, né? Porque o Brasil também está sendo dividido agora, mais do que nunca.
e que eu queria contar também, por exemplo, eu queria contar a história, claro, do golpe de 64, né? Enfim, aí eu escolhi contar a história de Brigitte Bardot, né? Porque Brigitte Bardot estava lá durante a chegada da ditadura militar. Ela estava em Búzios, aproveitando e contando coisas, cantando Bossa Nova e contando coisas incríveis de peixes grelhados, de ondas, e que a Brigitte Bardot é o corpo mais solto, né? Que a gente tem para oferecer ao mundo, né? Teve, né? Uhum. E no mesmo tempo chegavam os militares, né? Quer dizer, então são histórias cruzadas que sempre teve no Brasil, que não tem lógica nenhuma, que às vezes não tem ligação, mas que eu quis fazer. Perfeito. Muito obrigada, Veronique Mortenha, autora do livro Brésil, Éloge de la déraison, que acaba de chegar às livrarias francesas pela editora Équateur. Muito obrigada, Veronique. Obrigada a vocês.